Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1, módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 8, Os Precursores do Espiritismo. Essa é a aula de número 49. Oficialmente, o Espiritismo nasceu em 1857, né, com a publicação do Livro dos Espíritos, né, que a gente viu lá em 18 de abril desse ano. Mas as suas bases remontam desde os primórdios da humanidade. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, principalmente quando falamos sobre a origem das religiões, nós vimos que os fenômenos, não é, espíritas, ou fenômenos espirituais, ou fenômenos mediúnicos, vamos dizer assim, eles existem desde os primórdios da humanidade, não é? Então, desde que o homem existe, que o homem está interagindo, não é, com o mundo espiritual e vice-versa. Já vimos também que o mundo espiritual é o mundo definitivo, é o mundo de origem, e que o mundo físico é nada mais do que uma cópia grosseira, não é, do mundo espiritual. Então, todos os pontos, não é, que formam a base do espiritismo, como reencarnação, comunicabilidade, a existência de um Deus único, a pluralidade dos mundos, a progressão infinita, né? Então, todos esses pontos que formam o alicerce do espiritismo, eles existem desde que o mundo existe, né? Nós já vimos que o espiritismo não inventou nenhum desses aspectos, nenhum desses pontos, tá certo? Então, os fenômenos espirituais, que são comumente chamados de fatos espíritas, apesar de o espiritismo não existir, não é, no início do mundo, porque o espiritismo nasceu, como a gente está vendo aqui, oficialmente em 1857, mas todos os fatos espíritas, a gente já falou deles aqui, não é, que são todos os pontos, não é, que formam a doutrina espírita, que estão sempre existindo. Então, por isso que eles são chamados de fatos espíritas, mesmo sem a existência do espiritismo. Todos os pontos que servem de base para o espiritismo, conhecidos como fatos espíritas, fazem parte do contexto histórico da civilização. Então, é aquilo que nós acabamos de falar aqui, não é? No período que antecedeu o espiritismo, sempre houve manifestações espirituais, principalmente a de efeitos físicos, para atestar a sua existência. A mediunidade está ligada ao ser humano e não a religiões ou crenças. Então, veja, os fenômenos espirituais, principalmente os fenômenos mediúnicos, eles existem por causa da mediunidade, não é, das pessoas. Nós já vimos aqui que todos nós temos mediunidade em algum grau, outros têm essa mediunidade num grau maior do que outros, que são chamados de médiuns ostensivos, tá certo? Mas todos possuem a mediunidade. E quando a gente fala do nascimento, né, do Espiritismo em 1857, lá com a codificação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, mas paralelo a isso e anteriormente a isso, sempre houve manifestações espirituais, né? Nós já vimos que desde o início da humanidade que existem fenômenos espirituais. Então, essas manifestações, elas, antes de Kardec codificar o Livro dos Espíritos, elas ocorriam em vários lugares, principalmente da Europa, né? Então, nós já falamos aqui que o plano espiritual superior, ele elaborou um plano, tá certo? Para que o espiritismo pudesse surgir, não é? Porque o espiritismo, a gente já viu que ele é o consolador prometido por Jesus. Então, foi feito um planejamento, não é, para que o espiritismo pudesse surgir e pudesse oferecer, não é, as suas bases através da codificação para que as pessoas estudassem e se tornassem espíritas, não é? Para aqueles que desejaram e para aqueles que desejam, logicamente. Tá? Então, é, muitas experiências mediúnicas aconteceram, é, principalmente no momento mais imediato que antecedeu a codificação. Né? Então, a gente vai ver aqui que esses fenômenos, não é, graças a determinadas pessoas, a determinados médiuns, que são chamados de precursores do espiritismo, porque isso aí foi como já falamos, esse planejamento ele foi acontecendo, né, para que no momento certo Kardec estivesse pronto para elaborar a codificação. Então, existem vários precursores, tá? E se vocês forem procurar na literatura espírita, principalmente a origem do espiritismo, né, tem várias obras falando sobre isso. O que nós vamos destacar mais aqui é o de Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg era um sueco, tá certo?
como a gente está vendo aqui, engenheiro de Minas, né, e autoridade em metalurgia. Ele também era uma autoridade em física e astronomia. Então, era um cara realmente de uma bagagem de conhecimentos enorme, tá certo? Um homem extremamente inteligente. Veja, também foi financista, zoologista e anatomista e político, né? Grande estudioso da Bíblia e portador de vidência à distância, também chamado de clarividência. Então, para quem não conhece vidência à distância ou clarividência, como é que acontece esse tipo de... Isso não é uma mediunidade, tá? Isso aí é considerado como um fenômeno anímico. Então, veja só, a gente, quando for estudar mediunidade, eu vou explicar isso direitinho, qual é a diferença de animismo para mediunidade. O fenômeno anímico, ele é uma faculdade que todo ser humano tem, tá certo? Por isso que é animismo, que é da própria alma, o termo animismo vem da própria alma, né? Ou seja, da própria pessoa, tá certo? Então, para existir mediunidade, é preciso que haja o animismo. Sem o animismo, não há mediunidade. Então, por exemplo, falando de uma forma bem sintética, não é? Porque, repito, a gente vai ver esse negócio muito mais detalhadamente quando a gente entrar no assunto da mediunidade. Então, veja só, quando eu vejo um espírito, as pessoas podem dizer, isso é evidência. Não é a evidência propriamente dita. Por quê? Isso é um fenômeno anímico. Então, e quando é que é mediunidade? A mediunidade, para que vocês entendam, ela sempre vai ocorrer numa triangulação, ou seja, existe o mensageiro, que normalmente, não é? Não geralmente, mas normalmente é um espírito desencarnado, porque também um espírito encarnado pode se comunicar, tá certo? A gente vai ver isso no momento certo. Então, quando um espírito desencarnado, né, normalmente um desencarnado, ele se utiliza de um médium para dar uma informação ou uma mensagem a uma terceira pessoa, por exemplo, digamos que tem eu e outra pessoa aqui comigo nesse instante, tá? Eu tenho uma mediunidade mais acentuada do que essa outra pessoa que está aqui comigo. E tem um espírito que está querendo passar alguma mensagem para essa outra pessoa. Como ele não pode passar essa mensagem para a pessoa, porque a mediunidade dessa pessoa é de um grau pequeno, ou seja, ela não consegue perceber essa mensagem, o espírito vai se utilizar de mim, né, como intermediário para poder passar essa mensagem para a pessoa. Então, independente se é na psicofonia, na vidência, na audiência, na psicografia ou qualquer tipo de mediunidade, todas as vezes que um espírito se utilizar de uma pessoa para passar uma informação para uma terceira pessoa, essa pessoa é a intermediária, por isso que o nome é médium, porque ele está no meio entre aquele que passa a mensagem e aquele que vai receber a mensagem. Então, todas as vezes que houver uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa pode ser uma pessoa, ou duas, ou 10, ou 20, ou 1.000 pessoas, tá? Não importa. Então, toda vez que tiver uma terceira pessoa envolvida nisso, tiver o médium como intermediário, ou seja, como meio, não é, de passagem da mensagem, isso é mediunidade. Agora, quando eu vejo um espírito, veja, só está sendo envolvido aí duas pessoas, é eu, que sou o médium, e o espírito. E esse espírito não está passando nenhuma mensagem para uma terceira pessoa ou um grupo de pessoas, isso aí não é mediunidade, isso é denominado de fenômeno anímico, ou seja, o fenômeno anímico são duas pessoas, o médium e os espíritos comunicantes. O fenômeno mediúnico são três pessoas ou mais, não é, que é o espírito, o médium e uma ou mais pessoas que vão receber aquela informação, tá certo? Então, isso é a definição para vocês entenderem a diferença entre mediunidade e animismo. Então, Swedenborg, ele tinha essa questão da clarividência. A clarividência é uma evidência, só que à distância. Então, por exemplo, as pessoas entram em transe, elas podem dormir ou podem entrar em transe por alguns segundos, tá certo? O perispírito dessa pessoa se desdobra, ou seja, se desloca, não é? Ele se afasta mais do corpo, digamos assim, e através do perispírito, essa pessoa vai a um determinado lugar, que pode ser na mesma região, no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma rua, ou em outro estado, ou em outro país, enfim. Não existe uma delimitação geográfica, né? Pode ser em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu posso estar aqui agora, entrar em transe por alguns segundos, meu espírito se desloca, não é? Com o perispírito, até o Japão, por exemplo, e eu começo a ver um fato que está acontecendo lá no Japão nesse exato momento. Então, o nome disso é clarividência ou vidência à distância, tá? Vamos explicar isso mais na frente, quando a gente for falar de mediunidade e de animismo. Então, por volta de 1757, né, veja que foi bem antes da codificação,
Esse é um dos três episódios que mais marcaram, digamos assim, as experiências de Emanuel Swedenborg, tá? Então, por volta de 1757, ele estava na cidade de Gotemburgo e previu um incêndio que estava acontecendo na cidade de Estocolmo, próximo à sua residência. Ele estava a mais de 400 quilômetros de distância e, nessa época, nem telégrafo havia. Então, veja, não tinha como ele saber disso, né? Não existia um meio de comunicação. Nem telégrafo, né, que é antigo, existia, imagine só. E aí ele estava numa residência, conversando com algumas pessoas, ele entrou numa espécie de transe, e ele estava em Gotemburgo, né? E ele morava em Estocolmo. Então ele viu que estava um incêndio, duas, três casas ao lado da dele. E ele começou a se preocupar que o fogo estava se alastrando, né, tomando as casas, e ia se aproximar da casa dele. Aí, de repente, ele sossegou e disse, graças a Deus que o fogo foi extinto, né? Não chegou a atingir a minha casa. Então, esse é um dos episódios, né, que marcam a intensidade da clarividência de Emanuel Swedenborg, tá? Isso aí só para citar o exemplo. Outro exemplo interessante, o texto aqui é grande, tá? Mas eu tinha que colocar ele na íntegra para vocês entenderem o contexto, tá? Então, veja, a viúva de um embaixador holandês em Estocolmo, a senhora Marteville, sabendo da faculdade que Swedenborg tinha de falar com espíritos, achou que ele poderia auxiliá-la a resolver um caso que a incomodava muito. É que um artífice de prata, ou seja, uma pessoa que trabalhava, né, com artigos de prata, não é? Um artesão, digamos assim, tinha apresentado a essa senhora uma grande dívida por um serviço feito para o falecido marido pouco antes de sua morte. Então, esse artífice de prata fez algum serviço para o marido dessa senhora Marteville, não é? E ele estava cobrando essa dívida porque não tinha sido paga. Veja, ela, ou seja, a senhora Marteville, tinha certeza de que o marido havia pago aquela conta, mas não conseguia achar o recibo. Swedenborg concordou com o pedido dela de avistar-se com o marido no mundo espiritual. Veja só. Poucos dias mais tarde, Swedenborg trouxe-lhe a informação pedida. Ele havia realmente encontrado o falecido embaixador e falado com ele sobre o assunto. Disse que ele mesmo, o próprio falecido, iria dizer a ela onde o recibo se encontrava. Veja que negócio interessante, tá? Realmente, 8 dias depois, a senhora de Marteville sonhou com o marido. Este lhe disse para procurar num local secreto de uma escrivaninha. Ela assim fez e lá encontrou não só o recibo, mas umas joias que julgava perdidas. Na manhã seguinte, Swedenborg veio à casa da viúva e, antes que ela lhe dissesse algo, contou-lhe que, na noite anterior, novamente havia falado com o embaixador no mundo espiritual e que este tinha interrompido a conversa com Swedenborg para poder falar com a esposa sobre o recibo perdido. Então, veja, ele primeiro encontrou o embaixador, não é? Logo depois que a esposa dele pediu, e 8 dias depois ele novamente sonhou, foi no mundo espiritual e entrou em contato com o embaixador. E nesse momento o embaixador pediu licença a ele, porque foi naquele momento que ele foi aparecer em sonho para a esposa e dizer aonde estava o recibo, né? Numa escrivaninha, no local secreto de uma escrivaninha, aonde estava o recibo e algumas joias que, inclusive, ela julgava que estava sendo perdido. Então, veja a facilidade com que Swedenborg entrava em contato com os espíritos. Então, ele não só era clarividente, mas ele também entrava, ele se desdobrava, não é? Ia para o mundo espiritual, fosse através do sono ou através de um transe, e entrava em contato com os espíritos, tá? Outro fato aqui, que é o terceiro, não é? Mais marcante, ficou conhecido na Suécia como o Segredo da Rainha. No outono de 1761, o conde Ulrich Schäfer convidou Swedenborg a vir ao Palácio Real a fim de visitar a rainha Luísa Ulrica, pois ela estava curiosa para conhecê-lo. Essa rainha era irmã de Frederico, o grande rei da Prússia, e casada com o rei da Suécia, Frederico Adolfo. Ela tinha ouvido falar do caso do recibo da senhora de Marteville e, séptica, resolvera por Swedenborg a prova, né? Então, ela queria fazer um teste com Swedenborg, né? Então, veja que interessante. A rainha pediu a Swedenborg que indagasse ao irmão dela, o príncipe Guilherme, falecido em 12 de junho de 1758, o que este dissera a ela no momento de sua despedida em Potsdam, quando ela partira para a Suécia. Tratava-se de um assunto de tal modo confidencial que ninguém mais, senão ela e o irmão falecido, tinham conhecimento. Alguns dias mais tarde, Swedenborg veio à residência real com alguns exemplares de seus escritos para oferecer à rainha e, na presença de um senador,
fez a ela minuciosa narração da conversa que tivera com o irmão, repetindo com precisão as palavras ditas. Isto causou uma impressão tão profunda na rainha que ela teve um desmaio, ou seja, ela passou mal, né? Acho que pela emoção de saber que realmente ele tinha conversado com o irmão dela, né? Fatos espíritas anteriores ao espiritismo, é, é, fatos espíritas anteriores ao espiritismo. Então, veja, nós citamos aqui, não é, escolhemos aqui Emmanuel Swedenborg, como nós falamos, porque ele ficou conhecido, não é? Depois vocês pegam, existem livros, né, falando de uma forma bem detalhada da vida de Emmanuel Swedenborg, né, de como começou a surgir os fenômenos mediúnicos na sua vida, não é? A importância que ele teve para o espiritismo, tá certo? Assim, experiências curiosíssimas, né? Nós citamos aqui três delas, tá certo? Que aconteceu com o Swedenborg. Ele realmente era um médium fantástico, né? Swedenborg. Mas os outros aqui, que também tiveram sua importância, mas eu não vou detalhar como eu detalhei o caso de Swedenborg, até para o vídeo não ficar grande, tá? Por exemplo, fatos espíritas que são anteriores ao espiritismo. Então, por exemplo, o livro dos Vedas, né? Então, ali tem um código que ensina as evocações, né? Então, quem tem a curiosidade de ler o livro dos Vedas, se conseguir, não é? Se já leu, deve saber do que eu estou falando. Outros fenômenos, por exemplo, Paulo, ele relata em suas cartas, né? Tem várias cartas de Paulo falando sobre manifestações mediúnicas, sobre mediunidade, inclusive dando orientação, né, aos seus discípulos de como lidar com a mediunidade. Na Bíblia temos também o apóstolo João, né, que também se referia às manifestações. Aí, avançando mais, na Idade Média, destaca-se Joana d'Arc, né? Todo mundo conhece a história de Joana d'Arc, ela era guiada, não é, por um espírito, né, e que ajudou, não é, a, a libertar a França, não é, o grande papel que Joana d'Arc teve, tornando-se heroína, inclusive. É, outro médium curiosíssimo, né, é o Franz Antoine Mesmer, americano. Não, me perdoe, Franz Antoine Mesmer era francês, tá? Em 1775, e Mesmer, ele tinha uma mediunidade mais voltada para o dom da cura. Então, ele estudou, não é, a aplicação do magnetismo, ou dos passes, como se chama, que é a fluidoterapia, como a gente conhece no meio espírita, e através das mãos ele curava. Anton Mesmer é outra pessoa que é interessante vocês pesquisarem e darem uma lida nos feitos de Anton Mesmer, tá? Ele era um médico, né? Me parece que ele era austríaco, tá? Ou ele era francês ou era austríaco, eu agora não tenho certeza não. Mas isso não vem ao caso. E ele estudou, se dedicou demais à cura, né, através dos fluidos. A tal ponto que existem relatos, tá, que ele magnetizava, ou seja, ele aplicava fluidoterapia em uma árvore e as pessoas, muitas vezes que estavam com dor de cabeça, com enxaqueca, alguma coisa, ao descansarem embaixo da árvore, as pessoas nem sabiam disso, elas ficavam boas, porque a árvore ficou impregnada, né, com bons fluidos de Anton Mesmer e chegava a esse ponto de curar as pessoas, né, em determinados mal-estar que as pessoas estavam sentindo, em termos físicos, tá certo? Podemos citar também aqui Andrew Jackson Davis, esse sim era americano, tá certo? Que tem várias experiências mediúnicas interessantíssimas, né? É por isso que eu digo, a aula aqui é só para dar a vocês o caminho para vocês estudarem, porque na verdade quem tem que estudar são vocês, não é? Então nós estamos aqui só dando algumas pinceladas, não é? E falando de alguns aspectos para pôr vocês no caminho do estudo. Então, quem se interessar, pesquise a história de Swedenborg, né? E pesquise a história de Franz Anton Mesmer, que são muito interessantes, e também de Andrew Jackson Davis. Então, outros médios, não é, também ficaram conhecidos, tá certo? Como precursores do espiritismo. Eu citei aqui os principais, tá certo? E cabe a vocês que se interessam realmente ir mais a fundo, né? Porque, eu repito, vai valer a pena conhecer a história, principalmente desses três médios. Emmanuel Swedenborg, Franz Anton Mesmer e Andrew Jackson Davis, tá? Além de outros. Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui e aguardamos vocês no próximo vídeo aula. Um grande abraço para todos e tenham um bom